Muito bem. Boa noite, queridas e queridos, aos internautas. Honra imensurável estar aqui presente com vocês. Já estive em algumas oportunidades em lives, em processos online, já que tivemos um propósito da pandemia que não foi à toa, para poder estarmos superando muitas dores. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui tiveram alguns seres queridos, conhecidos, que fizeram essa passagem temporária. E 2 anos depois, retornamos ao processo presencial. Pelo menos está sendo a minha primeira palestra presencial depois da pandemia. Eu sou do Centro Espírita Estrela Guia, também participo muito lá na Mansão do Caminho, mais no âmbito odontológico, e a gente vai estar retornando agora em julho no processo presencial. Estamos mais online. Pois bem, o tema de hoje, a conversa e o diálogo fortuito que temos hoje, sobre a rocha, nada nos abalará. Podemos fazer uma revisão, uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, também passagens bíblicas em Mateus capítulo 8, no versículo 21 a 23, que nos contempla. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Porque Jesus nos coloca que todas as palavras ditas por Ele, ensinadas, que se assemelhem a um homem sábio, que diante da chuva que cai, do rio que transborda e dos ventos que sopram, chegar nesta casa, bater esta casa, esta ficará intacta. Contudo, aquele que age como um homem prudente, que a chuva cair, o rio transbordar e o próprio vento soprar e ter construído a sua casa sobre a areia, esta se tornará ruínas e será das grandes. Vejamos que possamos refletir sobre esse âmbito analógico que Jesus sempre coloca as parábolas absolutamente fantásticas, que nos faz pensar e entender de que todas as vezes que temos o ensinamento dele para conosco verdadeiramente e agimos assim, diante de todas as turbulências, diante de todas as propostas colocadas na nossa encarnação, que não é apenas de viver o belo, estamos em provas e expiações, estaremos firmes, mesmo que de vez em quando balanceie. Contudo, no momento que a gente desonra essas palavras, temos a condição de viver em pura aflição. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Porém, aquele que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Tem a câmera, eu gosto de andar, de vez em quando vou dar uma fugida aqui, porque vou contar um segredo para vocês. É o grande Magalhães, não é isso? Não parece? Ele não está aí não, né? Não, ele está na doutrinária. Está na doutrinária, porque eu vou contar um segredo para vocês, de
que a razão de eu estar aqui hoje poderia se enquadrar naquele propósito, de não na função de ensinar, mas de aprender também com todos vocês. E quando a gente entende que será chamado menor no reino dos céus, é na condição muitas vezes da usurpação, porque sabemos que existem os homens que conduzem os seus ensinamentos de forma equivocada, que ensina a cometer o erro, que ensina a roubar, porque a melhor maneira é você instalar um chip mais moderno, colocar no caixa eletrônico do banco, e quando a senhorinha for sacar seu dinheiro, o cartão vai ficar preso e a gente vai poder estar levando esses ganhos. E aí repassa esses ensinamentos. Não é válido, como tantos e tantos outros propósitos da política, do âmbito presidencial, do âmbito daqui mais corriqueiro do nosso dia a dia, do vizinho que ensina a roubar a luz. E nisso me faz lembrar uma passagem muito interessante na Feira de São Joaquim, no início da década de 80, final de 80, em que um senhor chamado Antônio Carlos frequentava muito esta feira. Tenho certeza que muitos de vocês aqui conhecem a famosa Feira de São Joaquim. E lá ele comprava suas frutas, suas verduras, seus alimentos e gostava de almoçar lá. E em determinado dia ele estava comendo churrasco, bem satisfeito, e simplesmente ele olha para o lado e vê um jovem que estava comendo uma banana verde, não era nem tão amarelinha assim não, uma banana verde para amarela. E ele pergunta: ô rapaz, bom dia, por que você está aí todo sujo? Cadê seus pais que não estão aqui com você, tendo toda essa condução? E ele responde: eu não tenho pai. E minha mãe, ele tinha em torno de 11, 12 anos, com 7 anos de idade, faleceu. E você mora onde? Ele: não tem onde morar não. Tá vendo isso daqui? Aí mostrou um papelão. Essa é minha cama. Eu durmo normalmente em algum canto que tem aqui pela feira, às vezes algum viaduto, mas eu moro na rua. E esse senhor chegou para ele e falou: você não está estudando, né? Não, não estudo não. Pois bem, sem conhecer a criança, ele simplesmente se tornou representante legal, o tutor, o registrou para que ele pudesse ter a possibilidade de estudar. E ele também, nas horas vagas, eu tenho vontade de vender picolé. Aí, então tá bom, comprou uma caixa de picolé para ele e se manteve a relação de amizade. Pai desconhecido, a mãe falecida, e esse Antônio Carlos se tornou tutor dessa criança. Aos 18 anos, Antônio Carlos perguntou para ele: você quer ser civil ou militar? Ele era delegado, tinha grande representação na cidade, muito conhecido, e ele falou: eu quero os dois, né? Naquela ânsia de aprender, aquela ânsia de realizar uma melhora na vida. E ele fez a prova das duas áreas, civil e militar, passou nas duas, e como o militar saiu primeiro, ele optou por militar. Resumo da história: hoje ele é dono de 10 setores lá da Feira de São Joaquim e é extremamente grato ao propósito de um homem que nem o conhecia e decidiu ajudar. Porque na nossa vida temos oportunidades diversas de estar aqui no Leopoldo trazendo um arroz, um feijão, de estar ali quando o indivíduo passa na rua e sente uma necessidade de um diálogo, você poder estar ali disponibilizando o seu tempo, porque às vezes a gente pensa que a caridade é somente o bem material, é só você dar dinheiro, é você dar alimento, é você dar roupa. Não, a nossa presença, a nossa condição humana de você poder escutar o outro tem uma validade imensurável. Como também a possibilidade de um diálogo, de você falar. Então, se façam presentes. Querem promover a caridade, querem ajudar, que assim seja.
Porque todas as vezes que a gente tem estes entendimentos e não os aplica, é como está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, item 9. Serão cristãos os que honram com exteriores atos de devoção e ao mesmo tempo agem, valorizam, sacrificam o orgulho, egoísmo, a cupidez e todas as paixões? Porque não podemos ser duais todo o tempo. Então a gente chega num momento de ajoelhar o joelho no chão e orar ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso divino amigo Jesus, aos bons espíritos que se façam presente na nossa caminhada para sermos protegidos e ungidos de paz e amor. E a partir do momento que a gente abre a porta de casa e que existe a possibilidade de a gente promover um auxílio, a gente nega. É de entrar no elevador e lhe dizer bom dia e você simplesmente nem responder. É simplesmente uma senhora que passa e deixa as coisas cair e porque você está com pressa você não para ajudar. É você no seu carro e a partir do momento tem um carro que há algum tempo está esperando a transversal para poder sair e não dá passagem. É se entrar em fúria no momento que alguém buzina reclamando porque você está andando devagar ou fez alguma coisa no trânsito e nesse momento a gente inflama de dor. Então existe o processo da hipocrisia, de a gente ali entre os nossos, quiçá, promovemos a paz e o amor e a oração. Mas no momento em que a gente precisa exercer de fato o que Jesus Cristo vem nos ensinado há 2022 anos, a gente não realiza. É como se assemelhasse aos fariseus. É o povo que honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É o processo de que a gente coloca a situação inicial. Senhor, Senhor, oramos em seu nome, expulsamos demônios, estivemos contigo, e ele falará. Sai de mim, vós que cometei iniquidades, que desposais as viúvas, que mente, que comete adultério, que comete os equívocos em meu nome, que mata em meu nome. Quantas e quantas guerras ao longo dos séculos e até os dias atuais são realizados em nome de Jesus. E nisso, eu estava com minha esposa, Silvinha, e meu filho Luquinhas. A gente foi almoçar em um restaurante um determinado domingo. E saindo do restaurante, a gente passou em frente a uma vendinha que havia um senhor forte e mais uma outra senhora. E ele, como eu, falava bem alto. E aí ele dizia: porque se eu fosse atropelado por ele, ele ia ver, eu ia pegar ele. Eu tinha que fazer o quê? Ouvir e seguir meu caminho. Mas, ousado que eu sou, senti que havia possibilidade, com muito carinho, obviamente. Meu querido, e me conte aí, como é que você ia atrás dele se você estivesse no hospital? Ele respondeu: depois que eu saísse do hospital, eu iria pegar as câmeras de segurança, identificar o carro dele e iria atrás dele. Rapaz, você é retado mesmo, né? E aí provoquei um pouco mais. E me conte, e se você já estivesse desencarnado, se você tivesse morrido, como é que você ia fazer? Poxa, o cara morreu, não, vou deixar pra lá, e vida que segue. Não, eu tenho na família de traficante a desembarcador, são 29 familiares que com certeza iriam atrás dele para poder me vingar. E aí nesse momento eu dei risada, ele deu risada, aí ficou aquele clima amistoso e me despedi. E trouxe para todos vocês essa reflexão
no intuito de entendermos que como podemos continuar os entendimentos diários sem buscar o perdão. Porque dói no coração certas condutas que o outro faz para conosco. Mas pare para pensar nisso. Tio Di refletiu na quinta-feira sobre esse propósito. O perdão, ele é um ato de inteligência. Por quê? Percebam a pessoa que é magoada, que é ferida, que sente a angústia, a dor de... Não quero nem enumerar, porque só seria o final do tempo a enumeração de tantos processos que poderiam ser feitos para praticar o perdão. Mas pense intimamente com vocês, durante toda a sua curva de aprendizado e evolução encarnatória, as situações que houve e haverá a necessidade de a gente praticar o perdão. Os médicos, pesquisas científicas demonstram que toda essa angústia, toda essa dor, todo esse processo que a gente não externaliza, que não perdoa e não esvai, somatizam. Inclusive, formam muitos cânceres de diversos tipos. E uma senhora, ela era casada durante 33 anos e por uma relação muito conflituosa com seu marido, terminaram em divórcio litigioso. Mas aquele divórcio litigioso de verdade, de briga para lá, recurso para cá, ofensas aqui, ofensas acolá. Passaram-se alguns anos e ela descobriu que havia um câncer de mama. A mama é um ato direcionado especificamente ao amor, em que a gente, as mulheres, amamenta o seu ser de mais preciosidade. Fazendo um parêntese nessa relação da mulher com câncer, eu coloco a vocês. O amor é tudo que nos move para seguir em frente. E se eu pergunto para cada um de vocês, ao lado de um outro indivíduo desconhecido, um homem apontar um revólver que só tem uma bala e perguntar: quem você quer que desencarne nesse momento? Você diz: não, eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho muitos processos ainda para realizar, eu não posso desencarnar agora, que esta pessoa vá, porque eu não posso ir neste momento. E eu vejo e tenho absoluta certeza que muitos de vocês que ainda não têm, Tarsila acho que conhece até essa história, se fosse o seu filho ao seu lado e perguntasse: quem você quer que leve o tiro? 100% de certeza, todos vocês vão dizer: eu quero levar o tiro. Porque o filho vem de filha, do grego, do amor, que faz com que nosso coração bata mais forte e realize todos os atos, muitas vezes até equivocados, em prol de nosso filho. Ah, mas e a relação conturbada entre pais e filhos? É uma outra palestra. Mas a gente entende na essência que o filho é amor. E essa senhora que teve um câncer diagnosticado pelo médico, muito astuto, falou para ela: eu posso realizar sua cirurgia, a gente pode marcar daqui a 5 dias. Contudo, ele vai voltar. Ele se assustou.
ele vai voltar porque o seu câncer não está aqui. O seu câncer está aqui. E se você não melhorar isso, esse processo não vai ser resgatado nunca. Por que você não dá um tapa no visual? Vai lá, na época Ivo Pitangui, faça uma cirurgia plástica, levante ali e tal. Ela, não quero, bem, tal, bem dúvida, e acabou fazendo. E aí, um tempo depois, encontrou na festa o marido. O marido, quando abriu, nossa. E aí até procurou história para voltar. Não, ela aí, tem várias pessoas interessadas em mim. Tá vendo aquele senhor? Tá olhando para mim. Tá vendo aquele ali? Também me quer. Eu quero te ver. Eu não quero te ver nem daqui a 5 reencarnações. E ela começou a se sentir bem na sua vida. E nessa ação, nesse propósito novo de redimensionar a si mesmo, perdoá-lo pelos atos, ela conseguiu seguir. Tive a honra imensurável de estar ontem com o tio Divaldo Franco, uma conversa muito amistosa, uma relação muito amigável, e foi um dos dias mais felizes da minha vida. O meu filho aí também com ele, minha esposa. Olha o que aconteceu, gente. Tio Divaldo Franco, que nos ensina tanto. Eu tive a oportunidade de dar uma palestra para Divaldo Franco. Ontem eu tive a oportunidade no encontro odontológico da Mansão do Caminho, de poder estar explanando algumas palavras. E foi muito engraçado, foi muito interessante, foi muito forte. E eu vou estar retratando para vocês uma parte do que eu conversei com todos do grupo e com o próprio tio Di. Uma senhora lá da Mansão do Caminho, eu presto atendimento odontológico todas as quartas-feiras pela manhã. Eu sou cirurgião dentista, para quem não conhece. Falou meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Enzo, querendo agora no meio da palestra, tá bom? Meu nome é... E eu presto serviço também lá na Mansão do Caminho. E uma senhora que há 15 anos atrás, processo de depressão, talvez algum de vocês já possa ter passado, conhece alguém que tenha esse tipo de situação, é a doença do século. É uma doença em que muitas vezes desencadeia nas mais dolorosas fechamentos e finalizações trágicas. Essa senhora, há 15 anos atrás, no auge do processo de depressão, subiu nesse viaduto da BR, ali ao lado da Brasil Gás, e se jogou. E nisso, a expectativa é que ocorresse o seu desencarne. Ela sobreviveu. Quebrou perna, quebrou o fêmur, a bacia, diversos tipos de situações drásticas de um acidente, de uma situação como essa. E ela andou por 11 anos de muleta. 11 anos de muleta. E na quarta-feira agora, hoje é segunda, na quarta-feira passada agora, ela entrou no consultório que eu trabalho lá na Mansão do Caminho, sem absolutamente nada, andando com suas próprias pernas. A gente conversou, dialogou. Tia Geró, que é responsável da parte odontológica da Mansão do Caminho, ela, inclusive, o diálogo com o tio Di iniciou nessa situação, porque eu faço algumas palestras também odontológicas, de professor também. E a minha última palestra era Além dos Dentes, odontologia por amor. E ela ficou surpresa, né? Mas como assim, além dos dentes? Como assim odontologia por amor? Explica aqui para Divaldo, então, como é que é essa situação. E foi isso que eu iniciei para contar a história dessa moça, porque a gente pensa que às vezes o dentista só cuida dos dentes.
Mas percebam que todas as vezes que o paciente entra no consultório, todos vocês que vão buscar um tratamento odontológico, vocês vão para o corpo inteiro, o indivíduo por inteiro, não é só a boca. E aí foi nessa linha que eu segui a minha aula. E essa senhora, ela dizia que teve uma recaída ainda depois desse acidente, pois parou de tomar as medicações. E ela acabou negligenciando os cuidados com o filho, ficou alguns dias sem ir para a escola. E nesse tocante eu falei para ela: você ama seu filho? Olha a história do filho. Ô doutor, eu amo e amo muito. Pois bem, se você ama seu filho, não deixe de tomar suas medicações. E aí digo para vocês, ela, mesmo no processo da doença, subiu no viaduto, se jogou, todo o processo, vários dias internadas, dores das mais dilacerantes, e sobreviveu. E a senhorinha de 70 anos, toda durinha, só praticava a caridade, pura bondade e energia que tomava a todos os ambientes em que ela aparecia. Descendo a escada de sua casa, no último degrau, ela tropeçou, caiu, bateu a cabeça e desencarnou. Vejam, podemos fazer uma reflexão do nascer de novo de Jesus Cristo, quando coloca que o que vem da carne é da carne, o que é do Espírito é do Espírito. E eu gosto de completar este entendimento de que o que é do homem é do homem e o que é de Deus é de Deus. Porque não podemos determinar todas as ações que acometem a nossa volta. Óbvio, claro e evidente que a responsabilidade maior está para conosco e que precisamos realizar, diante dos preceitos de Jesus Cristo, as ações para que possamos avançar e não estacionar. Inclusive, é uma das razões que estamos aqui. O Instituto Educargo Landim, ela é administrada por uma instituição espírita, eles são espíritas, e, curiosamente, diante do processo de desencarnes próximos de pessoas conhecidas, também me incluo nisso, um senhor chamado Carlos Alberto Dutra de Moraes tinha uma ação em sua vida de sempre da prática da caridade. A dona Darcy, que é a sua esposa, era vizinha de Divaldo Franco. Contei essa história também ontem para ele. Em que muitas vezes jogavam bolas juntos. Contudo, em 1993, ele foi diagnosticado com leucemia miogênica aguda, um dos tipos de cânceres mais graves que tem. Os tipos de leucemia mais graves, em que ele tinha pouco tempo de vida. Fez um aniversário de 50 anos, veio pessoas do Rio de Janeiro, de São Miguel, de Vitória da Conquista, de todas as cidades, para que ele pudesse estar ali, animando-se numa alegria do homem bom que ele era. E ficou internado por 60 dias, quase 60 dias no hospital. Na época tinha um processo de plano, alguns de vocês podem saber que só podia ter 60 dias de internação por ano. E ele estava muito mal, contudo conseguiu se recuperar e ao sair do hospital fez uma cartinha agradecendo da diretoria ao pessoal da faxina do Hospital Salvador em que ele esteve internado. Aquele ato, sem nenhum interesse, apenas de ser grato pelo cuidado, fez com que os diretores dos hospitais colocassem a cartinha dele como referência para o tratamento dos pacientes. Um ato de gratidão que muitas vezes nos falta. Ser grato por nos trazer um copo d'água,
ser grato por simplesmente dar um bom dia, ser grato por simplesmente nos escutar, ser grato simplesmente por existir. Obrigado, você está presente em minha vida. Sabe qual foi todo o processo desenrolar para que os âmbitos e os conjuntos familiares de todos vocês foram desenvolvidos para vocês estarem juntos? A matemática. Porque muitas vezes num processo que um desencarnou, o outro está encarnado, para ver essa coincidência que não existe. Então tudo isso, o eu te amo, dizer para o seu esposo, para a sua esposa, para a sua mãe, para quem ainda tem, para seu pai, para quem ainda tem, para seus filhos. Diga eu te amo, tem um poder imensurável, com sinceridade. Eu amo você. Isso preenche o coração de maneira sincera e verdadeira. Quando ele já estava fora do hospital, ele teve que retornar 10 dias depois. O hospital simplesmente todo dedicou-se ao cuidado dele apenas por gratidão pelo carinho que ele fez, em orações, em processos de cartas, de flores, algo lindo realizado. E ele tinha um desejo, depois que retornou para sua casa, que era conhecer Divaldo Franco. E aí, a esposa dele não tinha mais contato, a irmã dela ligou, fez e aconteceu. E aí, Divaldo Franco, em 1993, chegou e falou para ele: ô meu querido, infelizmente eu não poderei ir, contudo, tio Nilson, que é o parceiro que construiu a Mansão do Caminho junto com Divaldo Franco, vai estar presente e é como se eu estivesse. E aí eles agradeceram, a dona Darcy, a esposa, agradeceu. No dia 15 de dezembro de 1993, Divaldo Franco liga de manhã para ele, nem lembrar, nunca contei essa história em palestra, ele deu risada. Ele ligou para ela, dona Darcy, e falou: dona Darcy, recebi ordens superiores para poder visitar o seu marido e cancelei a minha palestra, porque ele não poderia, porque tinha uma palestra. Divaldo Franco, durante todos esses 70 países, mais de 140 cidades, 3.000 palestras, ele só faltou 2, e essa foi uma das 2. E ele foi lá com seu Fusquinha, pegou o Fusquinha dele e às 3 horas chegou e visitou o seu Carlos Alberto, fez orações, avisou a família de que ele tinha toda a expurgação do processo encarnatório espiritual já tinha se esvaído e que ele estaria fazendo a passagem em paz. E, inclusive, disse que ele iria desencarnar em 3 dias. Dito certo, no dia 18 de dezembro de 1993, ele desencarnou. É uma história que fica de um indivíduo que praticou a caridade. E, obviamente, vocês pensam, qual é a religião dele? Oi? Não, nenhuma. Ele não era espírita. Ele acreditava no amor. Ele acreditava na bondade e na caridade das boas ações. Pois bem, as palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Elas não somente são a salvaguarda da vida celeste, porque às vezes a gente tem um entendimento fixado. Eu tenho um querido amigo de infância, que ele era evangélico, fervoroso, e aí chegou para mim e falou: Enzo, se você não for evangélico, você vai para o inferno, você precisa aceitar Jesus. E ele era uma pessoa extremamente bondosa, de ajudar as pessoas, e ele teve a ideia de doar sopas, de fazer a doação de sopas para pessoas carentes, uma situação de vulnerabilidade. E nisso os pastores foram com ele que organizou, e ele lá sentava e conversava e ajudava. E quando olhava para o lado,
celular, sem nenhum tipo de interação naquele que mais precisava. Semana seguinte, os mesmos pastores que estavam num processo de descaso, porque precisamos, a gente conversou sobre isso, hein? Porque precisamos ajudar ao auxílio, esqueci até do microfone, mas falar, todo mundo ouviu, né? Deu bem, né? Precisamos ajudar e tal. E ele simplesmente pediu a palavra e subiu e, e tal, ficou chateado. A gente tem que entender que a religião não é nada. Quantos e quantos espíritas que vocês conhecem que não têm ação do bom caráter? Ser espírita é garantia de ter a vida eterna? Ser católico, ser evangélico, candomblé, umbandista, judeu, independente do que seja, não. Se alguém pensa isso, a gente tem que respeitar, obviamente, as opiniões alheias. Contudo, o que se enquadra é a prática do bem, da caridade, do amor, da fraternidade, e ter um amparo de uma religião, como nós nos identificamos, acredito que todos nós, como o espiritismo kardecista, que nos direciona, que nos dá uma luz para o nosso entendimento, mas não que esta é o principal. O principal são as nossas ações. E nisso, Jesus coloca que não é somente a ida para a vida celestial. É um processo de que, se a gente guardar essas palavras e as realizar agora, na vida atual, no momento em que estamos respirando, que estamos falando, que estamos abraçando, podemos ter paz, podemos ter tranquilidade, podemos ter equilíbrio, discernimento, capacidade maior de superação das adversidades. Aí muitos dizem, né? Espírita não sofre, é uma coisa comum que eu vejo aí. Não é isso. É que muitos processos a gente consegue compreender de que a razão de estarmos vivenciando é porque é necessário e que é para o nosso bem. Não contemplar a dor como um pagamento, como um processo de simplesmente retroceder e agir de que a gente precisa sofrer, porque sem maiores desrespeitos, sem nenhum tipo de desrespeito, mas eu não consigo compreender que Deus, Pai misericordioso, me promove uma graça que tanto orei e alcancei, e para que eu possa estar sendo grato a essa bênção, eu vou subir 200 degraus de joelho. Eu vou, respeito é necessário e isso a gente tem, mas a compreensão é que eu tenho certeza que Deus Pai tudo não vai querer que a gente sofra. Contudo, é necessário, diante das nossas situações dos nossos dias, se absolutamente todas as instituições humanas, as políticas, as sociais e as religiosas forem amparadas sinceramente nos ensinamentos de Jesus Cristo, na sua prática real, os homens a conservarão da mesma maneira da ação sublime e inteligente de se construir uma casa sobre a rocha, para que quando a chuva cair, os rios transbordarem e os ventos soprarem, ela se manterá intacta. Contudo,
aqueles que violarem a sua lei e as suas condutas, dá até medo, né? A casa irá à ruína diante dos processos tempestivos que todos nós vivenciamos diariamente. Dedico amorosamente na prece de encerramento uma oração para o Antônio Carlos, o homem da feira, o delegado que eu contei a vocês, que é meu querido pai, que desencarnou há 13 dias e que o Espiritismo me deu capacidade de entender que não foi um adeus, é um até logo, e que é uma passagem que todas as vezes que reflexionarmos através das preces, eu poderei e estarei sempre o encontrando. E quando chegar a minha hora, faremos uma grande festa. Muito obrigado. Vou pedir para a Isa fazer a prece para a gente. Essa do passo deve estar subindo para fazer o trabalho. Deixa eu ver aqui se eu chamo. Olá. Como é que são? Acho que você Luiz, né? Luiz. Relógio está de todos os lados. É, né? Ele sempre sobe no horário certinho. Tá vendo? É o processo natural. Ai, Jesus. Alguém tem uma pergunta? Aproveita que Enzo está aí. Eu tá saindo. Pronto, então, pessoal, quer começar a prece? Depois Eu não sei quiser, se você vai. né? Eu estou na dúvida de uma coisa. Esse processo hoje, político, que na realidade para mim é uma briga do bem contra o mal. Até que ponto a espiritualidade está envolvida com isso tudo? Porque todos nós estamos tendo medo do que está acontecendo. Eu sei que talvez você não é política, mas eu acho que é uma coisa do mal, entendeu? Então eu queria saber até que ponto a espiritualidade faz nos ajudar com relação a isso. Porque está muita coisa ruim, muita coisa ruim. Vamos deixar. Os escândalos são necessários, mas ai daquele responsável pelo escândalo. Então, se fizermos uma análise histórica de todas as ocorrências no mundo, é café pequeno que está acontecendo, porque eram mortes realizadas de maneira aleatória, com o que era promovido, por exemplo, da Igreja Católica, que é histórico e está registrado tudo. Se você for contrário, você é degolado. O que ocorreu na ditadura militar, torturas de maneira absolutamente absurdas. Então, precisamos vivenciar esses processos que doem no nosso coração para que possamos aprender. E existe um processo evolutivo. Lembra das épocas da barbárie? De que não gostou